Uhum. Vamos seguindo aqui, vai indicar pontos bons. A gente vai daqui a pouco falar mais, inclusive, sobre este assunto. Mas agora são 11 horas e 22 minutos. Chegou a hora da gente receber ele, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, chegando aqui na nossa programação. Muito bom dia para você, Will. Bem-vindo novamente. Fala, Paulo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Não deu para eu ir visitá-los aí no escritório, dia corrido por aqui, resultados, PCI, muita coisa acontecendo, mas estamos em São Paulo. Exato. Exato, que bom, né? Bom saber que o Will tá aqui na terrinha. Se der tempo, passa aqui mais tarde, pelo menos para um café. Will, quero aproveitar, você já trouxe aí, né? Dia corrido, por sinal. A gente teve esse PCI. Ontem também tivemos aqueles dados do dado do PIB ali, né? O PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos superando as expectativas. Queria entender de fato, até o próprio PCI acho que mostra ainda ali, talvez uma leitura ainda de um consumo, né? Apesar da gente ter olhado o núcleo em linha, mas ainda assim, quando se olha ali ainda em relação à questão de consumo das pessoas com despesas pessoais, ainda mostra uma resiliência ali, né? Vamos dizer assim, talvez a economia americana ainda segue resiliente, né? Exatamente, a gente teve ontem o que daria para chamar de um PIBão, né? Uhum. O PIB dos Estados Unidos ele surpreendeu 4,9 de alta, o mercado esperava 4,3, já esperava um número forte, mas ele veio ainda mais forte do que estava sendo esperado. O Van Dijk bem comentou aí, a economia americana todo vapor crescendo a uma taxa chinesa, né? E relativizando, né, para quem aquelas discussões de que não, a China vai se tornar a maior economia do mundo, né? Para mim deu uma travada. Espero que vocês estejam ouvindo bem aqui. A internet é sempre meio tricky, né? Então, aquelas previsões de que a economia americana, ou que a economia chinesa iria passar a economia americana, partem do pressuposto que a China vai crescer mais que os Estados Unidos, o que não necessariamente está sendo verdade. Surpreendeu? Obviamente que surpreendeu. E você espera que tenha uma desaceleração. Normal mesmo que tenha essa desaceleração olhando à frente. Você tem fim do verão no hemisfério norte, as pessoas voltam, gastam menos em bares, restaurantes, hotéis e viagens, que ajudou muito, né, nesse PIB forte que a gente viu. Os produtos americanos ficam um pouco mais caros com a valorização recente do dólar frente a outras moedas. Não foi tanto quanto o real assim, mas em geral tem sido essa mais ou menos a tônica. Mas agora sim, de fato, números fortes, no lending nos Estados Unidos. Né? Eu ia falar isso. Leu meu pensamento, Will. Ia falar no landing, né? Na verdade, não tem outra leitura. Exato, assim, muito se fala ainda de uma possível potencial recessão no que vem, mas por hora, assim, a economia americana continua voando. De novo, deve desacelerar no quarto trimestre, já se espera. A gente tem acompanhado os resultados aí das empresas, guidance mais fracos na esteira, né, de uma normal desaceleração, tá? Mas ainda assim, até porque 4,9 foi um crescimento muito forte, né? E o que explica, na sua visão, quais são os pontos, né? A gente começou esse ano, até estava falando isso no início aqui da nossa abertura, né? Muitas casas e projeções realmente de que seria aí um ano de recessão para a economia nos Estados Unidos. Quando a gente olha, inclusive aí você puxou a questão do resultado, até para a temporada de resultados ali, o que explica, de fato, essa resiliência na sua visão da economia americana diante do cenário aí ainda desafiador globalmente? Boa pergunta, difícil resposta, Paula. É um pouco daquela linha do que o Buffett fala, né? Never bet against America. Não, eu acho que assim, leva tempo até você tem uma defasagem de política monetária até ela fazer efeito realmente, Perfeito. né? Assim, o consumo nos Estados Unidos ele representa quase 70% do PIB. Então é normal, né? Qualquer um olha assim, bom, taxa de juros ela sai de 0 e vai para 5, isso vai ter impacto no consumo. Sim, parece lógico. A gente já tem visto esse impacto no mercado imobiliário, mercado de carros desacelerando um pouco ainda, mas em linhas gerais, né, a economia americana continua muito robusta, muito forte. Alguns fatores podem ajudar a explicar isso, né? Você tem um fator de riqueza ainda elevado, né? Ou seja, uma taxa de desemprego baixa, a renda é alta, as pessoas estão gastando, não necessariamente em trocar o carro ou comprar uma casa, mas teve gastos bastante expressivos aí em diversos tipos de serviços, em viagens, em bares, restaurantes, conforme eu falei. Espera que desacelere um pouco daqui para frente, mas eu diria que esses são os fatores, né? Além disso, você teve uma desvalorização do dólar em nível global que ajudou na parte ali das exportações, e nesse PIB agora do quarto trimestre, desculpa, desse que foi divulgado essa semana, você teve um componente de estoques
bastante elevados, né? E até por isso você espera daí uma desaceleração no quarto trimestre. As empresas não ficam se estocando, eventualmente elas fazem isso, se preparam, né, para o quarto trimestre, inclusive, que é um momento de venda forte. A gente tem Black Friday, Natal e por aí vai. E então, assim, para esse, provavelmente a gente deve ter uma normalização, ou seja, você tem que olhar talvez o dado dos 2 trimestres, né? O terceiro trimestre muito forte, e talvez a gente possa ter um quarto trimestre que se mostre muito fraco, mas não, né? Você tem que olhar os dois juntos, que aí você consegue, provavelmente vai explicar, mas aqui obviamente eu estou já especulando com aquilo que possa vir a ser o quarto trimestre. Inclusive, Will, você trouxe aí, acho que um ponto importante, né, dessa, vamos dizer assim, resiliência, né, dessa questão ali, né, desse cenário americano impactando o resultado dessas empresas. Eu queria entrar um pouco nessa temporada de resultados, começando principalmente por Amazon, né, a gente viu aí hoje o anúncio, um lucro significativo, quase 10 bi ali durante o terceiro trimestre, destacando, acho que muito essa resiliência da empresa, inclusive neste cenário de desaceleração, talvez podemos chamar assim, né, no pós-pandemia. Eu queria entender um pouquinho da tua leitura para este resultado, se você acompanhou, claro, esse resultado da Amazon. Depois a gente pode falar aqui um pouquinho dos demais. Boa. Não, acompanhei sim, acompanhei de todas as Big Techs e agora pela manhã das petroleiras. Tá? O que, que dá para dizer? Os resultados em geral dessas empresas, especialmente as Big Techs, foram muito bons, essa que é a verdade. Né? Ou seja, o Google crescer receita 15, 20%, a Amazon crescer receita da forma como cresceu. No caso da Amazon, ela teve um lucro mais do que o dobro do ano passado, mas assim, você tem o impacto da Rivian, que é aquela empresa de carros elétricos, né, que ela tem. Então, a marcação a mercado da Rivian impacta ou suja, de certa forma, o resultado da Amazon, mas ainda assim não tira o brilho do resultado dela, foi muito forte realmente. Batendo as estimativas, e essa foi a tônica em geral. Só que, né, vale lembrar que essas empresas elas estão hoje, eu costumo dizer, price to perfection, né? Então, se ela entrega o resultado perfeito, a ação não anda tanto. Hoje a Amazon até tá andando, logo depois do resultado ontem chegou a cair forte. Então, assim, eu diria que não especificamente em relação à Amazon, mas em geral, a gente não viu grandes impactos nas ações subindo fortemente depois do resultado, porque elas já precificavam isso, assim, se ela entregar um resultado perfeito, que bom que elas, em grande maioria, conseguiram entregar bons números. Fala, Will. Bom dia. Felipe Nascimento aqui. Sempre muito bom Fala, poder Felipe. conversar contigo. Ô Will, você falou, os resultados vieram muito bons, né? Mas o mercado acabou batendo em algumas delas, né? Principalmente por conta de projeções futuras, né? E esse movimento e momento de instabilidade, de turbulência, por mais que a economia americana esteja resiliente, esteja forte, por que os guidances ou, de repente, as projeções acabam não comprando essa resiliência? O mercado acredita que vai ter uma ruptura ou vai ter uma quebra dessa resistência, dessa resiliência da economia americana e até não só americana, né, como são empresas globais, até mesmo no mundo inteiro, essa demanda vai ficar menor para essas empresas, por mais que elas estejam ainda fortes e saudáveis? Felipe, eu vejo de uma outra forma, eu vejo o seguinte, especialmente no caso das Big Techs, talvez não tanto no resto, né, mas no caso das Big Techs, esses guidance mais fracos é para trazer um pouco a realidade, né, talvez o mercado esteja um pouco otimista demais, né, então a gente viu o Facebook já dando um guidance mais fraco por conta dos conflitos, algumas empresas puxando o pé um pouco na questão dos anúncios, de fazer mais anúncios, isso impacta obviamente a receita do Facebook. A Amazon já falando também um pouco de vendas mais comedidas aí no quarto trimestre, enfim, eu acho que é um pouco de trazer a normalidade, né? Vai lembrar que ações da Amazon já tinham subido quase 50% no ano, o Facebook 150% no ano, então é trazer um pouco meio que a realidade, né? Ajustar, calma aí, né? A gente está indo bem, mas assim, sempre tem alguns riscos e talvez não tão bem quanto o mercado eventualmente esteja precificando, tá? Então é um pouco isso, trazer um pouco a realidade, tá? E em linhas gerais, no resto, né? Vale lembrar que muitas das empresas globais, americanas são globais. Então, apesar dos Estados Unidos ir bem, a gente já tem visto uma desaceleração na Europa, vocês mesmos estavam comentando aí da China decepcionando um pouco, então assim, é um pouco disso também, né?
Inclusive, queria já aproveitar que a gente está falando um pouco aqui dos resultados, né, dessas empresas mais de tecnologia. Quando a gente olha ali as 7 magníficas, né, do setor aí, Apple, Microsoft, Meta, Amazon, enfim, juntas aí elas respondem aí por 1/4, né, na verdade aí, do valor do índice ali do S&P 500. Elas estão acima ali do price to earning ratio, né? Na verdade a média ali que é de 19 vezes, os preços em geral já estão acima de 20, mas essas daí tem umas que passam até de 25 vezes. Olhando para isso, a Bolsa Americana tá cara? Não, são dois mundos, Paulo, exatamente. Eu estava hoje vendo o resultado tanto de Exxon e Chevron, elas negociam a 10, 11 vezes lucros, né? Mas aí você pega a Microsoft, negocia 30. Você pega a Amazon, negocia 90 vezes, assim. Então, são dois mundos, de fato. Quando você olha para as Magnificent Seven, né, essas 7 maiores, ou se quiser botar 10 maiores, enfim, você vê realmente múltiplos bem maiores. E como elas respondem para uma parte relevante do índice, né? Então você pega 10 ações ou 7 ações aí que estão negociando realmente a múltiplos bem elevados e que acabam puxando o múltiplo como um todo. Eu diria que retirando essas ações, o S&P ele negocia muito perto da sua média histórica, tá? Não dá para dizer que está barato, nem dizer que está caro. Então, acho que tem essas duas coisas. E aí, quando você abre, obviamente, e vai olhar setorialmente, você tem setores como, por exemplo, os mais afetados por taxas de juros, né? Setor de utilities e setor de imobiliário, por exemplo, eles acumulam quedas aí desde as máximas de 30%, 40%, e estão negociando a múltiplos historicamente baixos, small caps também. Então, assim, são realmente... o mercado americano é um grande mundo, né? Então, tem alguns mundos ali dentro, né? Ô Will, esse grande mundo, né, que você comentou do mercado está passando, obviamente, por algumas reprecificações, mas você comentou a respeito das empresas de petróleo, né? E eu queria abordar dois temas, né, contigo. O primeiro tema é que as empresas de petróleo, muita gente fala que não decepcionam, né? Que elas têm e continuam tendo grandes resultados e até mesmo passando para a parte de aquisições, né? As duas grandes que soltaram resultados recentemente, né, a Chevron, a ExxonMobil, elas, além dos resultados, ainda estão olhando para aquisições e estão fazendo aquisições bilionárias. O setor está passando por esse momento da consolidação, essas empresas elas tendem a ficar ainda mais robustas e entregarem cada vez mais resultados com esses movimentos? Boa, excelente ponto aí, Felipe. O que acontece, né? Essas empresas elas pararam de investir nos últimos anos, foram pagando suas dívidas e acumulando caixa. No caso da Exxon, são 33 bilhões de dólares em caixa atualmente. Tá? No caso da Chevron, ela gerou quase 10 bilhões de dólares em um único trimestre de caixa nas suas atividades operacionais, que eles podem usar para pagar dividendos, para pagar dívida, para recomprar suas ações. A própria Exxon mesmo recomprou aí um caminhão de ações esse ano. Deixa eu ver, eu tinha visto isso agora há pouco. 17 bilhões e meio de dólares, né, de recompras. E aí, obviamente, que quando elas geram bastante caixa, a cotação de petróleo ela se mantém ali nesses patamares elevados, assim, porque uma realidade é quando o petróleo está em 30 dólares o barril, aí obviamente que o cara gera pouco caixa, e outra é quando o petróleo está a 90, 80, né? São potencialmente 3 vezes a mais de caixa, quase, né? A grosso modo, enfim. Então, assim, isso permite essas empresas uma folga financeira para que elas consigam, eventualmente, aí sim buscar um crescimento através de uma aquisição. E foi exatamente isso que elas fizeram, ambas, coincidentemente ou não, né, anunciaram aquisições relevantes, uma de 53 bilhões de dólares, outra de 60 bilhões de dólares, para crescer em determinadas vertentes, cada uma delas, Chevron e Exxon. Então, de fato, assim, elas vão se consolidando, vão ganhando espaço. Não é um pouco daquela ideia do winner takes all, mas obviamente como essas empresas grandes geram tanto caixa, elas conseguem se dar ao luxo de fazerem essas aquisições extremamente relevantes, né? No caso da Chevron, ela já tinha adquirido não só essa, também adquiriu uma participação majoritária numa empresa que armazena hidrogênio, por exemplo, numa outra produtora de gás de xisto, então assim, elas estão buscando essa diversificação em um crescimento diferente do passado, né? Em vez do cara ir lá prospectar petróleo, né? Ele vai lá e adquire uma empresa que já está fazendo isso.
Então tem sido um momento bom, né, para essas empresas de petróleo. O mercado, as ações não têm reagido, não têm demonstrado isso, mas a verdade é que em termos de solidez financeira, essas empresas estão bastante sólidas. Pois é, Will, era essa a segunda parte da pergunta. Elas estão acompanhando esse movimento de reprecificação que você comentou aí. São negócios, obviamente, diferentes, né? Big Techs e petroleiras são pesos diferentes, inclusive, né? Precificações diferentes, mas também vieram resultados bons das petroleiras, elas caíram, né? Tá passando também por esse ajuste, mesmo sendo setor diferente, mesmo sendo perspectiva diferente. Parecido com o movimento que a gente viu nas Big Techs? Não, assim, eu diria que no caso delas não tiveram essa reprecificação, né? Elas não participaram de nada dessa alta, né? É normal que depois de uma forte alta, as Big Techs tenham alguma reprecificação, ajusta um pouco ali. Mas no caso das petroleiras, elas não surfaram essa alta, né? São realmente dois mundos na Bolsa Americana. Você tem um pool bem pequeno de ações que performou bem. A gente está pelo segundo ano consecutivo, um ano não muito positivo, essa que é a verdade para a Bolsa Americana. É que o índice ele tá com uma foto bonita, né? Ele tá bonito, né? Tá bem na foto, graças a essas, né? Mas em geral, se você pegar o grande espectro do mercado americano, de fato não tem sido mais um ano não muito fácil, assim, né? As petroleiras caindo na média 10%, os bancos também não performando tão bem. Até onde vai, não sabemos. De novo, eu particularmente acredito que as ações tendem a caminhar ou repercutir a lucratividade, né? Para onde o lucro está indo. No caso das petroleiras, houve uma queda de lucro? Sim, houve, frente às máximas históricas das empresas do ano de 2022, com o preço de petróleo lá na lua, né? Agora, assim, o mercado já precificou um pouco dessa queda de lucros, né? Com as quedas que a gente já viu de 2022 e a underperformance nesse ano. Mas com lucros muito fortes, hoje, assim, de novo, você encontra as petroleiras negociando a 10 vezes lucro. Grande parte do espectro de tecnologia, especialmente as big, negociando a 20, 30 vezes lucros, né? Então, em termos de, obviamente, são business diferentes, são coisas diferentes, mas eu acho que tem um descompasso, assim, bastante grande em termos de avaliação relativa aí. Boa. Will, e para encerrar uma última aqui da minha parte, né? A gente falou dos resultados recentes, né? Das Big Techs e também das petroleiras, mas a temporada de resultados aí já começou faz um tempo e ainda tem bastante coisa para aparecer. A tônica é justamente esse desafio e essa reprecificação dos ativos, ou de repente mais possibilidades de quedas aí mais para frente com esses guidances mais tímidos, trazendo um novo olhar dos analistas para as companhias. A gente tende a ter uma temporada mais fraca e essa perspectiva de temporada mais fraca aí nos Estados Unidos? A gente está vendo assim, números bons, empresas batendo, né, mas com esses guidances mais fracos, trazendo um pouco a realidade, já antevendo que esse negócio, né, não vai continuar assim. Eu acho que é um pouco isso, é trazer de volta para a realidade. Então é isso que a gente pode esperar dessa safra. Essa tem sido a tônica. A gente ainda tem bastante empresa para divulgar. Obviamente que as maiores e acabam que tendo maior relevância no S&P já divulgaram seus números, conseguiram entregar aqueles números perfeitos, que nem eu comentei, mas obviamente que antevendo que não deve permanecer assim para sempre, e aí existe espaço, e é por isso que a gente tem visto o S&P underperformar, enfim, de julho para cá. Agora, a gente também, não dá para ignorar essas coisas que são até difíceis de explicar, mas você tem uma sazonalidade que normalmente ela é ruim mesmo e que ela começa a melhorar ali agora em novembro, né? Estatisticamente, você olha a bolsa americana lá, performance ruins e tal até agora, e a partir de novembro, dezembro começam a performar melhor. A gente já vê aquele Fear and Greed Index da CNN, por exemplo, negociando a patamar de medo, o que para quem quer comprar ação e quer montar uma posição, assim, começa a ficar interessante. O cara deveria, no mínimo, olhar com mais carinho agora, né? Dado que o S&P, o Nasdaq já caíram em relação às suas máximas. Quando você vai para o universo de small caps, elas estão nas mínimas de muito tempo. Quando você vai para alguns setores específicos, você encontra ações muito perto de mínimas, grande parte das ações abaixo de médias móveis, enfim. Então esse seria o momento para você, de fato, olhar com mais carinho a despeito desses guidances ruins